Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, sério, pode mudar completamente a relação das pessoas com dinheiro. Vamos entender o que realmente significa ter uma dívida e, mais importante, como fugir daquelas armadilhas que sempre aparecem no caminho, né? Então se prepare para a gente descobrir juntos o caminho para a tão sonhada tranquilidade financeira. Bom, vamos direto ao ponto, sem rodeios. É aqui que tudo começa. Toda decisão financeira parte dessa pergunta fundamental. As dívidas, elas costumam nascer bem aí, sabe? Quando a gente mistura o que a gente quer com o que a gente precisa de verdade. Essa confusão é o auge do descontrole financeiro. E sacar essa diferença, bom, esse é o primeiríssimo passo para retomar as rédeas da situação. E aí que mora o perro, né? A tentação. Pensa bem, cartão de crédito com limite alto, cheque especial piscando ali na conta, financiamento pré-aprovado. Nunca foi tão fácil ter acesso a crédito. E o que isso faz? Permite que a gente antecipe sonhos, projetos, aquilo que a gente só conseguiria lá na frente, de repente dá para ter hoje. Parece uma maravilha, não é? À primeira vista, é perfeito. Pois é, mas a que custo? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Toda essa facilidade tem um preço e muitas vezes ele está escondido, não está na etiqueta. Então, antes de assinar qualquer coisa, de passar o cartão, é fundamental parar e pensar no custo real, no custo total. Não só na parcela que parece caber no bolso. Será que precisa mesmo ser agora, nesse exato momento? E é exatamente assim que muita gente cai na armadilha. Sabe como? Com a tal da contabilidade mental. É aquele pensamento de olhar uma dívida de cada vez. Ah, a prestação do carro é só tanto. O carnê da TV nova é só um pouquinho. Cada uma parece pequena, parece que dá para controlar, né? O problema é que elas não vêm sozinhas. Quando junta tudo no fim do mês, aquele monte de pouquinhos vira um verdadeiro monstro financeiro. Agora, a gente vai entrar num conceito-chave, os gastos fantasmas. São esses caras aí que, muitas vezes, pegam o que parecia um ótimo negócio e transformam num pesadelo pro bolso. A gente vai entender direitinho como eles funcionam e, o mais importante, como farejar eles de longe, antes que seja tarde demais. Então, o que são esses tais gastos fantasmas? É simples, é tudo aquilo que vem junto com uma compra grande e que ninguém avisou. Sabe, aquelas despesas que não aparecem no anúncio bonito, na propaganda, mas que pode ter certeza vão aparecer na vida real e podem simplesmente implodir todo o planejamento financeiro. Para isso ficar super claro, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, o financiamento de um carro. É o clássico, né? A pessoa vai lá, olha o valor da parcela, pensa, opa, essa cabe no meu bolso. Mas a história de verdade, ela é bem mais complicada que isso. E dá uma olhada nesse slide. Ele mostra o problema preto no branco. De um lado, o que a pessoa acha que vai pagar. A parcela, bonitinha, R$ 824. Tranquilo. Só que do outro lado, tá a realidade nua e crua. Porque quando a gente bota na conta o seguro, o combustível, a manutenção, aquele valor pula para mais de R$ 1.700 por mês. Aí estão eles, os gastos fantasmas em carne e osso. 107%. É isso mesmo. É esse o tamanho do aumento que os gastos fantasmas podem causar. O custo real, na prática, mais do que dobrou o que a pessoa tinha planejado gastar. É um impacto gigantesco no orçamento. E é por isso, por essa falta de planejamento, que tanta gente acaba se enrolando. Então, qual é a grande lição disso tudo? Olha, essa frase aqui mata a charada. Na hora de planejar seus gastos, jogue contra. Seja pessimista. Pensa que tudo vai custar mais caro do que o esperado. Joga a estimativa pra cima. É tipo uma autodefesa financeira, sabe? É você ficando do seu próprio lado, se protegendo pra não ser pego de surpresa lá na frente. Beleza, até aqui a gente entendeu o problema, certo? Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Como é que a gente pode usar o crédito de um jeito inteligente? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre ter uma mentalidade de dívida consciente. É sobre transformar o que pode ser uma armadilha numa ferramenta de verdade. Porque, vamos combinar, nem toda dívida é vilão. Existe a dívida consciente, aquela que é planejada, que faz parte de um orçamento, que ajuda a gente a alcançar um objetivo importante. E o principal, ela cabe no bolso. Mas tem também a dívida inconsciente, que é o completo oposto. É aquela feita por impulso, que ignora todos aqueles custos fantasmas que a gente viu e que vai se acumulando, virando uma bola de neve perigosa. A grande sacada é sempre saber de que lado da linha a gente está pisando. E para colocar isso em prática, tá aqui um passo a passo, um guia rápido. Antes de fazer qualquer compra grande, parcelada, respira fundo e segue esses passos. Primeiro, defina exatamente o que quer. Segundo,
planeje em quantas vezes dá para pagar de verdade. Terceiro, caça o melhor preço, é a hora da pechincha. Quarto, compare na internet em lojas diferentes. E quinto, que é talvez o mais importante de todos, dê uma pausa, pense. O comércio, a publicidade, tudo é feito para a gente comprar no impulso. Nosso trabalho é o contrário, é pensar antes de agir. Tá, mas e para quem já tá com a dívida? E agora? Calma, não tem problema. Agora a gente vai ver um verdadeiro manual de negociação. É uma receita prática para quem precisa lidar com dívidas que já existem e finalmente pegar o controle da vida financeira de volta. Olha, se essa é a sua realidade hoje, a primeira coisa que precisa ficar clara é: não tem por que ter vergonha disso. E o mais importante, tem saída. Não é um beco sem saída de jeito nenhum. Com a estratégia certa, com o plano certo, dá sim para resolver essa situação. E para começar essa virada de jogo, a gente precisa de uma coisa: informação. Essas perguntas que estão aqui são essenciais. Elas transformam qualquer um de um devedor passivo para um negociador ativo, que está no controle. É para ir para a conversa preparado, com essas perguntas na ponta da língua, para ter certeza de que todos os termos do acordo estão claros. Então, vamos ao processo completo, o plano de ação. Primeiro passo: liste todas as dívidas, sem deixar nada de fora. Segundo, prepare seus argumentos, saiba o que pode ser oferecido. Terceiro, faça aquelas perguntas-chave que a gente viu. Quarto, e isso é fundamental, peça tudo por escrito. Acordo de boca não vale. E quinto, pechinche, negocie com vontade. Nunca se esqueça, o credor quer receber tanto quanto ou até mais do que você quer pagar. Use isso a seu favor. É isso, a mentalidade tem que ser essa. Não é um pedido de favor, é uma transação de negócios. Pensa assim, é como se fosse uma recompra da sua dívida. E se é uma compra, tem que pechinchar. Aquele valor não está escrito em pedra. E pode apostar, a primeira oferta que eles fazem quase nunca é a melhor. Muito bem. Sair das dívidas é o primeiro grande passo. Mas o passo seguinte, que talvez seja até mais importante, é criar os hábitos para nunca mais voltar para essa situação. Então essa nossa última parte é sobre isso, sobre construir uma base forte para ter um futuro financeiro tranquilo, de verdade. E para construir essa base, a gente se apoia em alguns pilares. Primeiro, manter o controle, seja no aplicativo ou na planilha, sempre atualizado. Segundo, cortar o que não é essencial, sem dó. Terceiro, que é vital, ter uma reserva de emergência. Quarto, entrou uma grana extra, usa para diminuir o tamanho da dívida principal. E por último, a regra de ouro. Enquanto estiver pagando uma dívida, não faça outra. Parecem hábitos simples, mas que feitos com consistência, levantam uma verdadeira fortaleza financeira. E com isso, a gente chega ao final da nossa conversa. A ideia central aqui é uma mudança de perspectiva. É parar de olhar para o dinheiro como uma fonte de estresse e começar a enxergar ele como o que ele realmente é, uma ferramenta. E uma ferramenta poderosa, viu? Para construir a vida que se quer ter. Então a pergunta que fica no ar para fechar é essa. Depois de colocar a casa em ordem, qual vai ser o próximo objetivo que o seu dinheiro vai ajudar a construir?